Paz de Jesus, com você, com todos nós. Estamos aqui na capital federal, muita chuva, graças a Deus. Vamos trazer aqui um assunto, é, fim dos tempos. Estamos naquele período que está chamando a última semana de Daniel. A grande tribulação ela é de 7 anos. Eu já falei em outros vídeos passados. Quando na abertura do selo, que é na chegada do cavalo branco, são 3 anos e meio. Aí, depois que construiu o templo, que o anticristo ele entrar no templo, aí é chamado a própria, a grande tribulação propriamente dita, o dia do Senhor. Lá em Daniel 9, versículo 27, ele diz assim: ele fará aliança com muitos por uma semana. Uma semana é 7 anos, que os teólogos consideram, né? Na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, aí começa a grande tribulação, ou chamado também o dia do Senhor. A Bíblia diz, e é verdade, de muita angústia, muito sofrimento, muitas dificuldades para os seres humanos. Mas quero falar também sobre o arrebatamento da igreja, que nós estamos muito próximos. O arrebatamento da igreja só depende do momento de Jesus, da ordem para acontecer o arrebatamento da igreja. E fique desperto, meu amigo, meu irmão, porque o arrebatamento da igreja eu acredito que vai ser eu creio que pode ser este ano. Claro que nós não podemos dizer que vai ser esse ano assim, ninguém sabe, né? Então tem muitas especulações aí, muitos disse, mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas pelos acontecimentos, a volta de Israel e todos esses sinais que nós estamos vendo aí acontecendo aí, nós sabemos que nós estamos realmente às portas. Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 21, versículo 25, ele diz: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, no mar. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Então, é importante que nós despertamos do sono. E eu falo sono, não é sono físico, não, dormir não. É o sono, despertamos do sono das negligência. E venha para Cristo. Fique perto de Jesus, dentro da igreja, servindo a Deus, esperando o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é iminente. Então, o arrebatamento da igreja, aí vem a abertura dos selos, que são o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo baio, ou o cavalo verde. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu creio nas promessas de Jesus. Não estou confiante em si mesmo. Em mim mesmo não estou confiando. Mas confiando no Senhor, né? Eu não confio assim, não, porque eu sou bom, eu sou tal,
e tal. Não. A nossa confiança é em Cristo. A nossa capacidade é Jesus. Só Ele sabe. Agora, a possibilidade de um crente ficar para a grande passar pela grande tribulação ou o dia do Senhor? Sim, a Bíblia diz isso. E a pessoa o crente precisa ter cuidado. Vou dar 2 versículos da Bíblia aqui. Por exemplo, que ele diz Hebreus 12:14, ele diz: a seguir a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o crente deve ter temor de Deus e ficar debaixo da potente mão do Senhor. Tem o versículo também de Apocalipse capítulo 3, o versículo 11, ele disse: eis que venho sem demora, guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o crente pode ficar e pode perder a coroa. Não todas as coroas, mas ele perde uma coroa, talvez a coroa da vida, não sei. A Bíblia não relata. Mas pode perder, porque ele não sobe no arrebatamento, e ele não subindo no arrebatamento, ele fica para a grande tribulação, e ele ficando, ele não passa, ele não vai ao tribunal de Cristo e nem vai estar presente na bodas do Cordeiro. Porém, no milênio ele estará com Cristo. O que acontece é o seguinte: esses crentes que ficam para trás, eles morrem junto com os mártires. Eles morrem, eles matam, porque o crente, nem carne e sangue não sobe. O crente nenhum de nós vai subir para o céu nesse corpo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que ele diz: carne e sangue não herda, não entra, não sobe. Você vê que no arrebatamento da igreja é transformado esse corpo de humilhação em um corpo de glória. Então, irmão, leve a sério, porque tudo que a Bíblia diz é verdade. A Bíblia não mente, e a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e Deus vela por ela. Sim. Quantos tempos nos resta? Eu não sei, mas está muito próximo, tá. Israel é o relógio de Deus. E nós vemos aí que Israel, ele voltou em 48. Em 1947 foi criado o Estado de Israel, e em 1948 Israel voltou para sua terra natal, né? Então tá com 77 anos. E o Senhor diz lá na acho que é Mateus 24, 34, me parece que ele diz que não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. A igreja, ela é retirada antes, a igreja não passa pela grande tribulação, porque o Senhor disse que ele não nos destinou para a ira. A igreja não é destinada para a ira, mas para a salvação. E Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo, para experimentar o que habita sobre a terra. Então, a grande tribulação não é figurado. Aliás, nada do Apocalipse é figurado. Tem muitos pregadores aí, eles dizendo, ensinando que Apocalipse é figurado. Mas não é figurado, não.
Jesus vem num cavalo na segunda vinda dele, lá no capítulo 11, versículo 19. Capítulo 19, versículo 11 a 16. Ele vem, ele vem montado em cavalos, ele e a igreja, tudo montado em cavalo branco. E aqueles cavalos são reais, são reais, é cavalos de verdade mesmo. Não é figurado, só que são seres espirituais, né? Agora, Jesus, ele é divino e ele é humano. Mas ele vem e Jesus é real. Não é um substituto, porque ninguém substitui Jesus. E ele vem, mas antes ele vem para a igreja, para buscar a sua igreja. Então, Jesus, ele não não depende, o arrebatamento da igreja não depende de acordo de paz, não depende de construção do templo e não depende da chegada do anticristo, porque a igreja vai ser arrebatada antes. Irmãos, o arrebatamento da igreja é algo muito glorioso e maravilhoso. Ninguém se engane. Quem perdeu o arrebatamento da igreja, vai perder muito. E principalmente o crente. Então, busca o Senhor, procure ficar na presença do Senhor e não entregue sua vida à vaidade, às coisas. Fique firme. Tudo está pronto. Tudo. Na terra aí nós estamos vendo aí, que o reino do mundo já está pronto, os 10 reinos já está pronto, que o anticristo já está, né, no meio de nós aí. Ele não foi revelado porque ele não pode ser revelado enquanto a igreja não estiver aqui. E vamos aguardar a vinda do Senhor, para nós estarmos para sempre com o Senhor. Porque o sofrimento da grande tribulação é terrível. A grande tribulação é real e é difícil, muito difícil. Você que está fora da igreja, volte. E aqueles que convide os irmãos, aqueles que estão volta. E com aí pregue o evangelho também para que eles estejam também presentes no arrebatamento da igreja. Ore por mim. Se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário. Jesus que abençoe.